Olá, meus queridos! Eu sou o professor Tiago, nós temos uma aula de introdução à robótica, vou falar um pouquinho sobre algoritmos. Temos dois objetivos para essa aula. O primeiro deles é identificar e descrever os valores da robótica, que nós chamamos de core values. O segundo é compreender o que é um algoritmo. Os nossos valores, ou seja, os nossos core values, eles são 6 e ao incorporar esses valores, nós compreendemos ou aprendemos que uma competição amigável e o ganho mútuo, eles não são objetivos isolados. Eles podem ajudar uns aos outros e que ajudar uns aos outros é a base do trabalho em equipe. Temos 6 core values: descoberta, inovação, impacto, inclusão, trabalho em equipe e diversão. O que são cada um deles? Quando nós falamos em descoberta, nós estamos dizendo que nós exploramos habilidades e ideias novas. Quando falamos em inovação, queremos dizer que nós usamos a criatividade e a persistência para resolver problemas. A respeito do impacto, aplicamos o que aprendemos para melhorar o mundo em que vivemos. Quando falamos em inclusão, isso quer dizer que respeitamos uns aos outros e aceitamos nossas diferenças. O trabalho em equipe nos diz que somos mais fortes quando trabalhamos juntos. E a diversão quer dizer que nós admiramos e celebramos tudo aquilo que fazemos. Então esses são os 6 valores, ou seja, os core values da robótica. Quando nós falamos em robótica, a primeira coisa que vem à mente é o robô. Mas você já se perguntou o que é um robô? Eu vou trazer aqui 3 definições de robô. Na verdade, a primeira não é tanto uma definição, é uma fala do Joseph Engelberg, que é considerado o pai da robótica. Ele diz o seguinte: eu não posso definir um robô, mas eu reconheço um quando vejo. Lá no Dicionário Aurélio, eu tenho uma definição de robô. Dicionário Aurélio online. Está aqui. Aparelho automático, geralmente em forma de boneco, que é capaz de cumprir determinadas tarefas. No sentido figurado, é uma pessoa que procede como um robô, isto é, que executa ordens sem pensar. Para nós aqui, interessa o sentido literal, né? Então aquela primeira definição. Eu tenho ainda uma outra definição da Robotics Industries Association, ou RIA, que diz que o robô é um manipulador reprogramável e multifuncional projetado para mover materiais, partes, ferramentas ou dispositivos especializados através de movimentos variáveis programados para desempenhar uma variabilidade de tarefas. O que essas duas definições, a do Dicionário Aurélio e da Robotics Industries Association, têm em comum? Elas têm em comum que elas nos dizem que o robô vai auxiliar o humano na realização de determinadas tarefas. Para que um robô nos auxilie na execução de determinadas tarefas, nós precisamos programar esse robô. E o que é programar esse robô? Basicamente é fazer programação. Mas o que é programação? Programação, em termos mais básicos, é escrever instruções muito específicas para uma máquina burra, mas muito obediente. Vou trazer aqui 2 situações. Quando eu peço um café para um humano, ele vai entender? Ele vai entender. Mas ele pode não executar essa tarefa. Ou seja, ele é inteligente, mas ele não executa as tarefas conforme a minha vontade. Vou dizer aqui que ele não é muito obediente. Agora, se eu pedir um café para uma máquina, ela vai executar essa ação? Ela vai executar essa ação. Mas para isso, eu preciso escrever instruções muito bem detalhadas. Aqui está o exemplo. Continue andando na velocidade de 1 metro por segundo até chegar na garrafa d'água. Quando chegar lá, levante o braço até a alça e a agarre. E daí por diante. Eu vou descrever uma série de passos para que esse robô execute determinada tarefa. Quando eu faço programação, eu basicamente vou escrever esses passos para que um robô
execute determinadas tarefas. Programar é tanto uma arte quanto uma ciência. Por quê? Quando nós programamos, nós estamos criando algo a partir do nada e não tem um jeito certo de fazer isso. Para programar, nós precisamos saber o que é algoritmo, nós precisamos construir um algoritmo. E o que é um algoritmo? É uma sequência lógica de passos para atingir determinados objetivos dentro de certas regras, ou encadear pensamentos. Eu posso construir um algoritmo baseado em 3 estruturas: a estrutura de sequenciação, a estrutura de seleção e a estrutura de repetição. O que são cada uma delas? Bom, para falar sobre essas estruturas, a gente vai imaginar a seguinte situação. Eu preciso trocar uma lâmpada. Vou construir um algoritmo para trocar essa lâmpada. Como que eu vou construir esse algoritmo? Bom, vou colocar aqui para vocês o algoritmo 1 para poder trocar a lâmpada. Início. Pegue uma escada, coloque-o debaixo da lâmpada, busque uma lâmpada nova, suba na escada com a lâmpada nova, retire a lâmpada velha, coloque a lâmpada nova, desça da escada. Fim. Aqui eu escrevi uma sequência lógica para trocar a lâmpada. Essa sequência é uma sequência simples. Ela foi construída na estrutura de sequenciação. Eu não considero nesse algoritmo 1 a possibilidade de a lâmpada não estar queimada. Então eu posso melhorar esse algoritmo. O que eu vou fazer? Vou dizer lá, início, ligue o interruptor. Se a lâmpada não acender, ou seja, se ela estiver queimada, então pegue uma escada, coloque-a debaixo da lâmpada, busca uma lâmpada nova, suba na escada com a lâmpada nova, retire a lâmpada velha, coloque a lâmpada nova, desça da escada. Fim. Nessa estrutura, eu só vou trocar a lâmpada se ela estiver queimada. E para saber se ela está queimada, eu ligo o interruptor. Se ela acender, não está queimada, eu não vou executar essa sequência de tarefas que foi descrita aqui. Agora, se ela não acender, aí sim eu vou executar essa sequência de tarefas que está aqui. Esse algoritmo 2, ele foi construído com uma estrutura de seleção. Então, eu só vou executar aquela ação se alguma coisa acontecer ou não acontecer. No caso, se a lâmpada não acender. Posso melhorar esse algoritmo? Posso, porque a lâmpada nova pode estar queimada. Então, vou escrever um terceiro algoritmo aqui. Ligue o interruptor. Se a lâmpada não acender, então, pegue uma escada, coloque embaixo da lâmpada. Enquanto a lâmpada não acender, faça. Busque uma lâmpada nova, suba na escada com a lâmpada nova, retire a lâmpada velha, coloque a lâmpada nova, desça da escada. Fim enquanto, fim-se e fim. Perceba que nesse terceiro algoritmo, nesse algoritmo 3, enquanto a lâmpada não acender, eu vou realizar uma sequência de ações em loop, em repetição. Então eu digo que esse algoritmo ele foi construído com uma estrutura de repetição. Tá? Esse terceiro algoritmo ele foi melhorado a partir do segundo, que foi melhorado a partir do primeiro. Agora a gente vai incrementar um pouquinho. Vamos imaginar que eu tenho 3 lâmpadas na sala de estar de uma casa e que eu quero trocar as que não estiverem funcionando. Vou escrever um quarto algoritmo para isso. Eu vou chamar essas lâmpadas de lâmpada 1, 2 e 3 e o meu algoritmo está escrito da seguinte forma. Para as lâmpadas da sala de 1 até 3, faça, ligue o interruptor. Se a lâmpada não acender, então pegue uma escada, coloque-o embaixo da lâmpada e enquanto a lâmpada não acender, faça. Busque uma lâmpada nova, suba na escada com a lâmpada nova, retire a lâmpada velha, coloque a lâmpada nova, desça da escada, fim enquanto, fim-se, fim para, fim. Eu escrevi esse algoritmo para trocar as lâmpadas de uma sala, né? As lâmpadas de 1 a 3 de uma sala.
eu vou ligar o interruptor. Se a lâmpada não acender, então eu vou pegar a escada. Vou colocar embaixo da lâmpada e enquanto ela não acender, enquanto a lâmpada não acender, eu vou seguir aquela sequência de passos que está descrito ali. Vou fazer isso para a lâmpada 1, para a lâmpada 2 e para a lâmpada 3. Então essa construção de algoritmos, que nada mais é do que instruções encadeadas numa sequência lógica, vai ajudar a gente a construir o nosso robô. É lógico que eu não vou construir um robô aqui, agora, para trocar uma lâmpada. Mas eu preciso entender o que é um algoritmo para poder escrever um algoritmo, para eu construir um algoritmo para programar um robô, tá bom? O que a gente tem que ter em mente? Que existem várias formas de construir um algoritmo. Isso por quê? Porque cada pessoa pensa de uma forma diferente, não é mesmo? Eu tenho aqui para vocês um desafio. E esse desafio, vocês podem me escrever a resposta lá no meu Instagram, @prof.thiagobispo, ou no meu WhatsApp, se você tiver o meu número de WhatsApp, tá? Eu tenho aqui a seguinte situação. Um homem precisa atravessar um rio com um barco que possui capacidade de carregar apenas ele mesmo e mais uma de suas 3 cargas, que são um cachorro, uma galinha e um saco de milho. O que o homem deve fazer para conseguir atravessar o rio sem perder suas cargas? Lembrando que o homem não pode deixar a galinha com o milho, pois a galinha comeria o milho, e nem o cachorro com a galinha, porque o cachorro comeria a galinha. Espero as respostas de vocês. Um grande abraço, fiquem em casa, fiquem bem e um beijão para cada um de vocês.